Oi, Jéssica. Tudo bem? Tudo bem? Nossa, aqui rapidinho. Eu fiz toda uma aparelhagem. Não vou conseguir, vou ficar segurando o celular o tempo inteiro. Ai, sofrência. Todos me escutam bem? Me veem bem? E escutam bem a Jéssica? Me ouve? Tudo bem. Já quero pedir desculpas porque eu tô sem fone, então daí se vocês escutarem som ambiente, som aqui da minha casa, já peço desculpas. Tem 12 pessoas já, então acredito que a gente já pode começar. Pronta, Jéssica? Sim. Então, Bom, olá, bem-vindos a todos. A gente vai começar então a nossa live em homenagem ao mês, ao Dia das Mulheres, sobre a representação da figura feminina mulher herética durante o medievo. Eu chamei o título todo errado, me desculpe, mas é isso que a gente quer dizer, né? Porque eu tô nervosa, então daí foi isso que saiu. Eu sou a Adriene Cardoso, atualmente mestranda do PPGH da UFPEL. Sou orientada pela professora Daniele Galindo, a coordenadora do Poema do nosso polo. Então, vamos começar. Então, também comigo aqui está a Jéssica, que também já vai se apresentar. boa noite a todos que estão presentes hoje aqui na live do Poema. Como a Adriane já me apresentou, meu nome é Jéssica. Infelizmente, eu não pude aparecer na primeira live de apresentação do grupo Poema. E hoje eu vou fazer uma breve apresentação sobre o que eu pesquiso no curso de História do Bacharel. Então, eu pesquiso sobre o gnosticismo dos primeiros séculos, em que é um período em que a heresia não é bastante conhecida no meio medieval, até porque se baseia um pouco com a antiga, está mais entre o final da antiga e início do medievo. E o gnosticismo é uma vertente religiosa que meio envolve o misticismo, a filosofia e... Tá baixinho? Fala de novo, por favor. Tá Aproxima agora. baixo? Agora tá melhor. Agora foi bem. Quando tu pegou no microfone ficou melhor, que daí ficou mais alto. Tá. Eu estudo a obra do Contra as Heresias do Padre Irineu de Lyon. Ele escreve as heresias que ele teve contato ou que ele ouviu falar nesse tratado. E nesse período, vários outros padres eles também vão escrever sobre essas heresias, né? E é um período que vale lembrar que é o início do século II, a igreja ela não tem poder nenhum, mas ela tem um poder sim, que é o poder da escrita. Então ela passa a identificar quem eram os hereges, quem eram os gnósticos, eles vão dizer quem é o gnosticismo verdadeiro e quem é o gnosticismo falso. E começam a apontar as heresias desses primeiros séculos. Bom, a minha pesquisa se baseia um pouco em compreender essa relação de poder em um período em que a igreja praticamente não é ainda a religião oficial do Império, mas que ela já detém de um poder de escrita. Bom, a minha pesquisa ainda não está concluída, pretendo concluir ela esse ano, apresentar meu TCC. Eu acho que era isso aí, sobre a minha pesquisa. Tá bom. Antes da gente entrar mesmo na Idade Média, só para fazer um panorama geral para as pessoas terem ideia, então, desse ambiente a qual a gente está lidando, né? Porque não é do nada que simplesmente ali na Idade Média que tudo acontece, né? É sempre um jogo de... Como é que é o nome daquele jogo que as pecinhas caem? Dominó? É isso. Dominó. Então, assim, a gente tem que pensar a partir do Neolítico, quando a sociedade matricêntrica, ela se torna patriarcal, né? Então, daí, quando vem a lei do mais forte, que então os homens, eles percebem que a procriação, ela não é um presente divino, então eles se colocam também nesse poder importante, assim, dessa necessidade, dessa importância na própria procriação, né? Que ela não é apenas uma coisa da mulher. Então, daí, quando tem essa parte que, então, por causa da própria agricultura, quando eles se tornam sedentários, que vão começar a plantar,
A sociedade, desculpa, eu tô tremendo. Mas então a sociedade ela vai passar pela lei do mais forte, né? De eles vão ser então aldeias para cidades, estados, e a gente tem que pensar isso como uma palavra antiga, né? Assim, no conceito antigo de cidade-estado. E daí nisso, né, quando eles percebem, oh, assim, as mulheres precisam da gente para procriar e não é um presente divino, então daí vai ter coisas como o matrimônio, e o matrimônio ele vai ser também o tipo de controle da sexualidade da mulher, há também a obrigação da virgindade, então que eles terão. E também a mulher ela vai passar a ser tipo um objeto, né? Quando ela não é objeto do pai, sempre um homem, ela vai ser o objeto do marido. Também uma das coisas que o adultério feminino ele é completamente abominável, é uma coisa assim que vale pena de morte, né? Porque era inadmissível que a herança da descendência masculina fosse de outro homem, né? Assim, quando tu tá casado com a mulher. E essa mulher, ela também fica presa no sistema doméstico, né? Então, daí ela também não vai ter nenhuma decisão de domínio público, assim, na democracia depois que haverá, né? Então, e a partir disso, a gente já pode pensar nessa dependência econômica e também emocional. É isso. Desde o Bom, Neolítico. as mulheres na Idade Média, elas vão ser associadas com 3 imagens conhecidas da Bíblia, né? A Eva, devido ao seu pecado original, né? Porque hoje nós não estamos no paraíso, é por causa que a Eva pecou. Mas temos também a Virgem Maria, quando entra a história de Cristo. A Virgem Maria passa a ser um exemplo de mulher a ser seguido. E temos a terceira mulher na Bíblia, que é a Maria Madalena, que é a pecadora, mas ela se arrependeu. Então, essas 3 imagens de mulheres da Bíblia vão ser associadas às mulheres da sociedade no tempo da Idade Média, no período da Idade Média, até um determinado tempo. Alguns autores vão pontuar uma certa dificuldade de encontrar acesso a fontes documentadas relacionadas às mulheres. Até uns anos atrás, era bem difícil encontrar a fonte, mas graças à historiografia dos últimos anos, essa lacuna está sendo preenchida, né, e encontramos muitas hoje bibliografia, livros das mulheres na Idade Média que escreveram sobre elas, não é mais alguém escrevendo delas, mas elas escrevendo sobre elas. Então, a igreja, para segurar essa desigualdade de gênero, ela continua apontando, dizendo que as mulheres são inferiores, responsabilizando elas por práticas de feitiçarias, de magia, representando ela como representando as mulheres literalmente como o verdadeiro pecado na Terra. Como a Adriane falou, a relação da sexualidade nas mulheres na Idade Média também não é diferente, né? Porque elas são obrigadas a manter-se pura para um casamento, né? Em que elas só são, como eu posso dizer, elas só vão poder ter o sexo para fins de procriação, né, no casamento. Elas não vão ter o direito ao prazer. Elas simplesmente têm que dar o prazer ao homem. E essa visão representada das mulheres, né, como inferiores à sociedade, como ser o pecado, vai mudar, sim, né, como eu tinha mencionado, em relação ao culto da Virgem Maria, né, a santo modelo a ser seguido. E, então, essa relação de representação do corpo através dessas imagens, né, e desse imaginário a partir da Bíblia, se constrói um discurso preconceituoso imposto à mulher. E com essa finalidade de legitimar a doutrina cristã, que é o que está na Bíblia, é o que Deus mandou, é o que está na religião cristã e é o que tem que ser seguido. Mas, por volta do século X, do século XI, as mulheres elas vão conquistar os seus espaços, elas vão se auto-representar, né? Elas passam a ocupar espaço, elas tornam parceiras dos homens em posição de igual importância, tanto no campo político, né, como no religioso. E as mulheres da nobreza elas passam mais para o campo político. Mulheres, elas vão ocupar espaços importantes na cultura, na religião, na econômica, né? Donas
de cervejaria, vão ser donas de fábricas, de moinho, de presas, vão estar presentes na educação em monastérios, vão educar, ensinar tanto meninos quanto meninas, ressaltando, né, que neste período as mulheres vão ler mais que os homens. E em sua maioria, os homens ainda eram analfabetos, e os homens que são letrados, eles estão na igreja, são os padres e afim. No final da Idade Média, assim, e no início do Renascimento, o surgimento das universidades entra em conflito com o intelecto das mulheres. A hierarquia presente nas universidades não aceita o conhecimento intelecto das mulheres. E, além disso, ocorre das mulheres serem perseguidas e acusadas de bruxaria por não concordarem com o que estão impondo a elas. Então, continuando sobre a sociedade durante a Idade Média, só para terem uma noção, então, também, porque eu falei do Neolítico, então falar sobre a sociedade feudal, né? Então, daí ali, pelos períodos de 5 a 15, vamos ter o feudalismo, então, daí vocês sabem que é o senhor da terra, ele vai ser o juiz, né, e tal, ele que desempenha essa jurisdição. Não quero entrar em detalhes nesse sentido, por causa que a live não é sobre isso, mas só para vocês saberem que no século XII vai ressurgir a lei romana, que então vai dar o precedente, que vai dar a base do sistema legal, onde predomina o catolicismo, o catolicismo do centralismo político, ou seja, a Igreja Católica que vai dominar então isso. E daí, a partir do século XIII, a gente vai pensar, né, que vai haver a Inquisição, em 1229, oficialmente na França. A gente vai ter as cruzadas, a Cruzada Albigense, que é chamada também a cruzada contra os próprios católicos, né, e tal, também contra os hereges, né, ali no começo de 1209. Então, para vocês verem que a Igreja Católica vai criar a sua própria base jurídica para julgar essas pessoas, né, assim, e julgar no sentido de realmente as pessoas que forem contra eles, eles vão matar, né? Assim, mas esse sistema, ele já existia. A Igreja Católica apenas organizou e institucionalizou, né? E é interessante pensar que essa sociedade, as pessoas, a população, ela aceitava facilmente esse tipo de coisa, porque para ela era bastante comum, né? Vamos ter os autos de fé, ao qual daí as pessoas da Inquisição, elas vão ser mortas, né? Assim, decapitadas, pela forca, ou então queimadas, e aquilo lá era um ato público, né? As pessoas iam lá como também mesmo divertimento. Então, as pessoas na sociedade, elas estavam bem acostumadas, assim, nesse sentido. E também durante a sociedade medieval, só para a gente pontuar algumas coisas, né? Por causa que, como eu disse, tudo é base para que as configurações das heresias aconteçam. Então, daí a gente tem uma grande importância e poder da igreja, tanto ideológico, quanto político, quanto econômico, né? Já vamos ter o dízimo, assim. O desenvolvimento de centros urbanos, o desenvolvimento e dinamismo do comércio, o surgimento das universidades, que nem a Jéssica falou, né? Então, que vai ter, assim, nas cidades e a ascensão da escolástica, o desenvolvimento da arquitetura gótica, que está intimamente vinculado ao urbanismo. Estou lendo o texto, desculpa, mas tá. Foi eu que fiz, tá? Então, ao comércio e ao pensamento escolástico desenvolvido nas universidades, e também o ethos bélico da sociedade, que então a gente tem uma classe que ela se dedica a isso, né, a fazer guerra, porque a gente tem que pensar que então vai começar as cruzadas, né? A primeira, desculpa, eu não me lembro quando foi, mas foi ali século X, o século XI, mais ou menos. E ainda uma sociedade fortemente influenciada pela permanência do paganismo, mas em vários aspectos a Igreja Católica não vai permitir que existam nenhuma outra forma de crença, né? Então daí as heresias, elas surgem por aí. Tecnicamente, eu já li em vários lugares, a Jéssica já falou que elas surgem a partir do século II, óbvio, olha, a professora Daniela Galindo disse que as cruzadas começaram no século XI, né? Ótimo. Mas desculpa, é que eu estudo os cátaros e eles aparecem oficialmente, assim, em 1163, né? Século XII. E nessa parte, então, estourou as heresias, né? Os cátaros, eles vão ser considerados o maior grupo herético, assim, durante toda a Idade Média. E é, assim, o estopim
da configuração da Igreja Católica, porque eles não concordam mais. Uma diferença do catarismo para as outras heresias é que os cátaros, eles querem a instituição completa da Igreja Católica, acham ela a Igreja de los Lobos, ela não é a Igreja verdadeira, que nem eles se chamam, pela sua própria corrupção dentro da sua configuração, sabe? Era inadmissível que eles não seguissem aquilo que eles pregavam, né? Assim, por causa que vamos ter os exemplos dos evangelhos, né? E então a Igreja Católica, não seguindo isso, vai colocar ali, vai ser chamada de hipócrita e para baixo, né? Então daí, a partir disso, a partir dessas coisas, da própria configuração da Igreja Católica, vai surgir as heresias. Então, algumas heresias, elas são uma cópia, vamos chamar assim, mas uma tentativa de melhora da própria Igreja Católica, né? Os valdenses, os beguinos, que eu já vou falar em breve. Então, vão ser grupos heréticos, assim, que querem a melhora da Igreja Católica. O real catarismo só queria fogo no parquinho e o extermínio de tudo, né? Os cátaros, eles vão ser a causa da Cruzada Albigense e também da Inquisição. Sobre as mulheres, finalmente, né? No período que eu estudo. Então, daí, só para explicar. Os cátaros, eles vão ser divididos entre perfeitos e crentes. Os perfeitos são aqueles que já atingiram a perfeição absoluta, né? Então, daí, eles não consomem carne, eles não fazem sexo, por causa que, para eles, por causa da cosmogonia, né, do bem e do mal, que enquanto Deus, o bem, criou tudo que é invisível, Satã, o mal, criou tudo que é visível, né? Então, o corpo. Eles chamam, então, que o corpo, ele é um receptáculo ruim, né, do demoníaco. Então, daí, o próprio corpo, ele é uma coisa ruim. Então, daí, por isso que eles ficam a vida inteira tentando se purificar. Também vai haver as perfeitas, né? As mulheres perfeitas, né? Assim, os cátaros, eles vão ser considerados como o maior grupo herético e que igualiza, né? Não sei se essa palavra existe, mas deixa igualitário, assim, o homem e mulher, só que a gente pode perceber muitas contradições, como, por exemplo, assim, eles têm os seus próprios ritos, né? Eles são uma igreja independente da Igreja Católica. Então, eles têm os seus próprios ritos, e um deles é o consolamento, né? Que é no sentido de torna a pessoa perfeita, ou então daí quando tá morrendo para receber o consolamento, né? Então, as mulheres, elas não podiam fazer esse rito. E é contraditório, porque há muitos autores... Opa, desculpa. Há muitos autores que vão dizer que as mulheres podem e outros muito mais vão dizer que não podem, sabe? Então, se um dia vocês falarem com o Hilário Franco Júnior, por favor, perguntem, porque é ele que deixou essa dúvida na minha cabeça, assim, sabe? No artigo dele. Então, daí tem esse sentido. Desculpa, passou uma moto. Vai ter esse sentido também, né? Assim, e vai ser considerado, né? Vamos dizer, são igualdade, só que se uma pessoa encosta na cabeça de uma mulher, ele vai ser considerado impuro, daí ele vai ter que jejuar, vai ter que fazer um monte de purificações para se tornar puro, né? Então, daí, que igualdade é essa que se tu só coloca a mão na cabeça dessa pessoa, tu se torna impuro, sabe? Então, o que essa mulher tem? E sobre a Eva, já que já foi citada, eles também, né, como eles têm o Evangelho de João, né, como... Eles acreditam, né, no Novo Testamento, mas e Eva aparece no Antigo, né, em Gênesis, mas eles também vão ter esse conceito de Eva. Para eles, Eva fornicou com Satã, que gerou Caim. Caim que é o mal, né? Caim que mata Abel, isso. E então... Então, daí, para ver a ruindade, né? E então também Eva fornica com Adão e vai surgir Abel, sabe? Então, bem nesse sentido, a mulher também segue como um receptáculo demoníaco, né? Então, é bem nisso. Mas elas vão ser importantes, sim, elas vão ter uma grande importância também para a aristocracia dentro do Languedoc, né? Languedoc, ali no sul da França, vai ser o maior centro herético cátaro, assim. O catarismo, ele vai conseguir se espalhar por toda a Europa, toda a Europa, desculpa, é muito grande, mas por vários países da Europa, mas centralizado ali, muito forte ali na França, então daí vai dar bem nesse sentido.
Então, eu acredito, gente, sério, eu acho essa participação feminina absurdamente contraditória, né? Então, daí, enquanto um homem, depois crente, vai fazer as suas purificações, né, até atingir a perfeição. Normalmente as perfeitas elas eram viúvas, né, porque algumas podiam casar, assim. Eles são bem tranquilos assim com o casamento, porque acredito que algumas pessoas não aguentam mesmo. Então daí podia casar. Então daí ou as mulheres elas eram viúvas ou então velhas, sabe? Então daí, nossa, cadê as jovens assim que queriam se tornar perfeitas, né, nesse sentido. E em alguns autores também dizem que as mulheres elas nem podiam sair em missão, enquanto também outras dizem que sim, viu? É absurdamente contraditório e eu sinto muito que eu não dê uma resposta fixa, assim, sabe? Exatamente, é uma grande mentira de igualdade, por causa que há várias fontes dizendo outras coisas, né? Então, eu não quero ser snob e dizer, meu Deus, eu vou descobrir o que vai acontecer, mas eu vou pesquisar isso mais a fundo durante a minha pesquisa com a professora Galindo, né? Então, ela que me deu um 0 caso eu não descobrir alguma coisa. Tô brincando, não me dá 0 não. Então, sobre as beguinas, como eu disse que já ia falar, né? Então, é interessante por causa que elas vão ser parecido com os... Desculpa, é que eu esqueci a palavra, começa com D. Com os diaconatos femininos, assim, sabe, da Igreja Católica, assim. Elas vão se reunir nesse sentido, vai ser bem parecido. Em algumas imagens, se vocês pesquisarem, aparece muito as beguinas lendo ou então indo em enfermos, assim. Então, o papel das beguinas, assim, sabe, dessa heresia vai ser bem interessante por causa que elas vão ecoar do diaconato feminino e elas vão ter uma ideia muito central nisso, né? Elas serão intelectuais, depois eu vou dar o exemplo da Poret, da Marguerite Poret, eu provavelmente falei errado, desculpa. Então, daí, para vocês terem ideia, assim, da força feminina. Eu vejo, assim, pelo que eu estudei, eu vejo as beguinas muito mais fortes do que as cátaras, sinceramente, nesse sentido. Porque elas vão ter o seu espaço próprio, né? Vai ser dividido, né, dos beguinos e beguinas, então daí vai ter a parte das beguinas, e elas vão ter um trabalho super importante na sociedade a qual elas estarão, por causa que também elas vão atender enfermos, né, vão fazer vão escrever muitas coisas, né? Tanto que a Michelle não, desculpa, a Marguerite Porete vai ser queimada na Inquisição exatamente por causa também de um livro que ela escreveu, né? E sobre as valdenses, né? Eu vou dar 3 exemplos, então, as cátaras, as beguinas e as valdenses. Os valdenses, assim, eles não eram, como eu disse, nem todas as heresias vão ser não contra a Igreja Católica, mas vão ser contra os preceitos da Igreja Católica, só querem que ela melhore, né? Então, daí, os valdenses, eles vão ser responsáveis por causa de algumas traduções, né, das escrituras, então, daí, eles vão levar as escrituras para outros povos, e isso era considerado uma heresia, por causa que só a Igreja Católica podia interpretar as Sagradas Escrituras, e eles vão também tentar o máximo de pureza, vamos chamar assim, da própria Igreja Católica, né? E os valdenses, eles vão lutar muito para que os sacramentos seja igualitário entre feminino e masculino, né? Então, daí, sempre quando se lê sobre valdenses, é sobre a luta deles para que as mulheres também possam fazer os ritos, né? Então, eu acredito que seja isso por enquanto. Então, passo a bola para a Jéssica. Bom, um ponto que eu gostaria de destacar, né, é a questão da mulher mística, né, na teologia na Idade Média. E a mulher mística ela vai passar sempre a ser associada à mulher. Poucos registros historiográficos eles vão apontar homens, mas em sua maioria são mulheres. Bom, para se compreender o que seria mulher mística na teologia, seria uma determinada forma de falar, um determinado estilo de textos histórico ou um determinado modo de saber. Seria compreensões, visões. A igreja trata também como alegorias. Elas trabalhavam com metáforas, com poesia e com as questões relacionadas ao corpo, né? E além delas trabalharem e escreverem, algumas delas vão exercer funções na igreja. Elas vão ser líderes,
profetisas, né? Serão pregadoras e responsáveis da pastoral litúrgica e também seriam escritoras e teólogas, né? E essas mulheres místicas, quando elas vão surgir? Elas vão surgir no momento em que o clero entra em conflito, em que cada um decide pensar de um jeito diferente do que a igreja decide que é o correto, né? E elas começam a tomar conta deste lugar, né? Que aí os homens começam movimentos alternativos, diferente do clero, e depois serão identificados como os hereges, né? E nessa questão dos homens tentarem se afirmar como definir e legitimar o que seria teólogo ou não, eles começam a estereotipar a classificação teológica das mulheres, né, como mística. Então, a teologia da mulher é mística. Não é só a teologia, é a teologia mística feminina. E nesse século XI a XV, mais ou menos, as mulheres dialogam, né, cerca de experiências visionárias, né, elas vão participar de vários círculos religiosos para debater as suas visões que elas vão ter em sua juventude. E que, de certa forma, a igreja sempre vai apontar como alegorias, né, essas visões, mas eles vão acreditar nelas, porque elas seriam contatos seriam oriundos de Deus, seria um contato divino, né? E a função da igreja, né, neste momento, seria determinar se essas visões são verídicas ou não, né? Aí depois eu vou apontar um exemplo de uma visão que não é verídica, que todo mundo conhece, que é da Joana d'Arc, né? Portanto, as mulheres, elas, nesse momento, elas vão se beneficiar dessas visões, deste contato com o divino. Vai ser uma tática, na verdade, para garantir esse lugar feminino na teologia. Bom, tem uma mulher muito importante, né, na Idade Média, que hoje todo mundo que estuda história deve conhecer ela, na Idade Média, que é a Christiane de Pizan, né, que para alguns historiadores ela é bem leiga, né, ela não representaria a mística, mas alguns autores apontam ela como tendo características místicas, porque ela vai ter o seu escrito próprio, ela tinha o direito de ter seu próprio pensamento, ela descreve seu pensamento através das suas escritas, e essa escrita dela vai ser representante de uma intelectual escrita feminina, né? Ela vai ser casada, ela vai acabar ficando viúva, e para sustentar a si e sua família, ela passa a vender as suas escrituras. E por isso que muitos historiadores acreditam que ela não deveria ser classificada como mística, porque ela passa a vender as suas poesias para se sustentar. Bom, outros autores colocam, sim, ela como mística. Eles vão dizer que seus variados escritos são das suas experiências e as suas expressões de seus sentimentos. Ela vai escrever, dizer, nossa, não, mas a Christiane de Pizan, ela escreve com seu estilo visionário. Ela vai trazer aventura e debates que explicitam a questão teológica. Por exemplo, na cidade, a mais conhecida obra da Christiane de Pizan, que é a Cidade das Mulheres, né? Em que ela coloca as mulheres nessa sua cidade como mulheres que estariam protegidas, né? De toda sorte de sabores e furtivos, de maledicências, né, projetadas pelos homens. E um trechinho que ela coloca em sua obra, ela vai colocar o seguinte, que há muitas mulheres, né, que vivem em existência infeliz, por estarem, de certa forma, casadas com um marido brutal que as faz sofrer, que elas são obrigadas a cumprir penitências, sendo maltratadas, tendo que ser escravas. E aí ela diz, Deus, quantas mulheres boas, decentes, têm sido espancadas sem razão. Ela começa a expressar não somente a sua experiência, mas a experiência de outras mulheres nos seus escritos. E a obra da Christiane de Pizan começa a ser conhecida como um livro de intelecto feminino, né? E que representa a vivência
das mulheres na Idade Média. Só que, por que de repente a Pizan não poderia ser, poderia ser considerada como herética? Ela também passa a escrever críticas sobre a igreja. Ela critica, ela critica o acúmulo das riquezas da igreja. Ela diz, vocês estão acumulando riqueza. E a sua santidade? Cadê a santidade? Ela briga pela responsabilidade desses títulos eclesiásticos, né, em se comportar melhor. Nossa, mas se vocês são representantes de Deus na Terra, por que se comportam deste jeito? Então ela passa a criticar a igreja. Então ela vai argumentar que as mulheres são iguais aos homens e elas teriam que ser valorizadas iguais aos homens. E alguns autores apontam ela como leiga, sim, porque ela não está dentro de monasteiros, ela não está no seio da igreja, e por isso que ela estaria trazendo esses olhares de fora da mulher, né, em suas escrituras, né? Para, de repente, a Cristiane de Pizan se tornar talvez herética nesse sentido, ela teria que partir de um pensamento discordante. Ela critica, mas ela não traz um pensamento discordante para ser considerado uma heresia, né? Bom, como eu tinha falado, um exemplo de mística feminino é a Joana d'Arc, né, que muitos conhecem. A Joana, ela tem a sua visão quando ainda criança, né? E ela começa a dizer sobre as suas visões. Muitos não vão acreditar nela. Então ela passa a divulgar o que ela ouviu, né? Ela diz que viu Arcanjo Miguel e mais duas santas, e que eles teriam pedido para que ela ajudasse Carlos VII a ser coroado. E teria que derrotar, né, o cerco inglês e expulsar os invasores de Paris. Bom, a Joana, ela, para ter permissão de ajudar Carlos VII, ela vai ser colocada em dúvida a questão da sua virgindade. Bom, a questão da sua virgindade é que corria um boato, um mito na França neste período, é que uma mulher virgem iria salvar a França, né? Seria talvez comparada à Virgem Maria, alguma coisa assim. E ela iria, sim, salvar a França. E essas visões de Joana, com a questão da esperança de salvar a França, colocam ela como salvadora da pátria. Então, para Joana estar junto com o exército, a virgindade dela é colocada em prova. A partir do momento que a virgindade dela é colocada em prova, eles aceitam a ajuda de Joana e ela passa a batalhar junto no exército. Só que, né, Carlos vai ser coroado, ela vai se machucar na batalha, enfim, e vai voltar. Só que ela não vai ter tanta força assim para continuar lutando e Carlos não vai incentivar ela mais tanto. Só que em uma dessas batalhas ela é encurralada e ela vai ser capturada, vai ser vendida para os ingleses, vai ser julgada, né? Vai ser julgada e o seu julgamento, né? Essas condenações vão variar nas questões das vozes que ela ouvia. Seriam do diabo, seriam verdadeiras? Ela vai ser condenada pelo uso de vestes masculinas, que era proibido na época, e volta na questão mística. A igreja decide o que é místico e decide o que não é místico. A partir do momento que eles averiguam a virgindade dela e dizem que ela pode combater junto com o exército francês, é uma visão mística. Mas a partir do momento que ela é capturada pelos ingleses, que ela passa por um julgamento, ela já não é mais uma visão mística, é uma visão advinda do diabo. Então, a Joana vai ser queimada viva, né, aos seus 19 anos, e alguns anos depois ela vai ser absolvida desta acusação, e essa acusação vai ser anulada pela igreja, né? Não vamos dizer que, nossa, a igreja reconheceu que a Joana tenha sido a padroeira da França, que tenha ajudado a França a vencer. Eles vão dar esse título, e mais 500 anos posterior vão canonizar ela,
mas não porque eles reconhecem o bem feito de Joana. É que a imagem da França estaria associada a uma mulher, mas uma mulher que é acusada de heresia. Então isso não seria muito coerente da parte da igreja manter a Joana como uma herege. Então por isso, né, ela seria canonizada e seria sua sentença seria anulada e tornando-se um símbolo de resistência da França. A história da Joana vai parar em filmes, em recepções, literatura, em jogos, em filmes. E a Joana passa a ser esse símbolo. A Joana também vai participar também de campanhas eleitorais na França. Então a história da Joana está sempre sendo revisitada. Seria isso. Como eu já tinha citado a Marguerite Porete, né? Então, ela vai ser uma beguina, ela vai ser considerada beguina porque ela nasce numa cidade ao qual vai ter o beguinário, né? Então, na região que tem um beguinário. É ali por 1250, 1260, mais ou menos. Os autores, eles não têm uma certeza absoluta sobre quando que ela nasceu. E ela vai, então, ser queimada na fogueira, junto com o seu livro chamado Espelho das Almas Simples e Aniquiladas, que permanecem somente na vontade e no desejo do amor. Em francês eu não vou saber dizer, desculpa. Então ela vai ser queimada junto com o livro dela. Ela vai ser considerada nobre, assim, também por causa que ela vai ser também considerada intelectual. Então, nesse sentido, ela tem essa ideia, essa noção de que ela era uma pessoa de família nobre, né? É interessante o livro dela e por causa dele que ela vai ser considerada herética, é por causa que o livro dela vai falar sobre a alma, né? Então, sobre quando a alma perde a semelhança à imagem de Deus, assim, que, né? Como está escrito em Gênesis, o homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Tanto que, vou só fazer um parênteses, assim, sabe? Não é sobre a Marguerite, mas daí, por causa disso, né? Por causa de Eva ter sido criada a partir da costela de Adão, já colocam a mulher como inferior ao homem, né? Assim, tá. Tirei o parênteses. Assim. Então, o livro dela, então, vai falar sobre essa condição humana que perde a semelhança de Deus e essa busca, então, dessa perfeição que vai buscar o seu retorno. Né? Ela vai falar sobre a grande igreja, né, a simples, contra a pequena igreja, que é a complexa. Eu vejo, assim, muito que seja uma crítica à Igreja Católica nesse sentido. A Igreja Católica vai ser chamada da Igreja Hierárquica, né, porque ela realmente tem uma hierarquia. E ela perde, então, essa semelhança com Deus justamente por causa das configurações corruptas que a gente já disse. Então, a maior coisa que estraga, que ferra a Igreja Católica é realmente, assim, a sua corrupção econômica. Assim, dízimos exacerbados, assim, sabe? As pessoas, elas vendendo, dando, né, tendo o imposto, assim, pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica, nesse sentido, ela deveria ser humilde, né? Jesus era humilde, então daí como que a Igreja Católica, ela é uma instituição rica? Não faz sentido. Então, é claro, né? Daí vão dizer, meu Deus, mas tem aquela outra igrejinha que não é rica, assim, sabe? Mas estamos falando sobre no sentido mais geral, né? Então daí vai ser esse complexo entre a pequena igreja e a pequena igreja e a grande igreja. Então, daí a pequena igreja seria todas aquelas pessoas simples que realmente vão ser favoráveis, que vão tentar essa perfeição, que vão ser humildes, que vão, né, atender ao chamado que nem Jesus falava e esse tipo de coisa, né? A gente pode interpretar nesse sentido, né? Então, ela também vai fazer um combate à racionalidade patriarcal, por causa que Isadora, se estiver ouvindo isso, me desculpe, mas gente como a Hildegard von Bingen, né, ela vai escrever, vai ser uma doutora da igreja, né, e também intelectual, ela vai escrever, por exemplo, que as mulheres, que Deus escolhe as coisas fracas, vai chamar então as mulheres de coisas fracas que existem para confundir os fortes, né, os homens. Enquanto a Marguerite, então, ela vai também tentar ter essa ideia mais igualitária, ela vai ter uma visão visionária nesse sentido, né. E é interessante sobre a Marguerite, por causa que ela vai ter a possibilidade de se retratar sobre as acusações que ela vai ter de heresia, e ela não vai aceitar.
posso pensar, assim, eu acredito que um dos mais conhecidos julgamentos da Inquisição, né, inquisitoriais, é aquele do Menóquio, escrito pelo Carlo Ginzburg, né, sobre lá o moleiro. Então, a gente pode perceber, para quem já leu o Queijo e os Vermes, percebe que ele fala que não, eu não fiz isso, né, e tal. Ele se desmente, né? Enquanto ele como homem, olha só, vamos pensar ele como homem. Então daí a Marguerite Porete simplesmente ela finca o pé e deixa a sua ideia desde o início, assim, sabe? Mesmo provavelmente sabendo que ia morrer, né? Por causa que era um ato herético, ela mesmo assim se manteve firme até o fim. Eu acredito que seja, assim, ó, uma das atitudes mais grandiosas, assim, que se pode ter. Então, é mais nesse sentido, assim, da própria Marguerite. Eu recomendo muito vocês pesquisarem sobre ela, porque, cara, ela é uma pessoa incrível, né? E herética. Adoro. Assim, daí vocês podem pensar, depois de tudo isso que a gente disse, tá, mas qual que é a diferença da mulher herética, né, no comportamento que os homens têm com elas do que uma mulher não herética, né? Então, vamos pensar que, primeiro, então, o sentido do casamento ele não é obrigatório. As beguinas, até para evitar um casamento forçado, elas acolhiam as mulheres, né? Então, quando havia uma gravidez, elas também acolhiam a mulher, assim, também para a criança crescer com as outras crianças que também tinham lá. Os valdenses, eles vão, então, tentar a todo custo que as mulheres também tenham esse mesmo sentido de fazer os sacramentos, né? E os cátaros, nossa, mesmo com todas as suas próprias contradições, as mulheres não eram obrigadas a casar e a gente já pensa nisso como uma própria liberdade da mulher, né? Então daí também, como eles pensam que o sexo ele é uma coisa ruim, né? Então daí a mulher ela não seria, em tese, né? Em teoria, ela não seria obrigada então a praticar o sexo. Então a gente consegue perceber que as mulheres heréticas elas conseguem ter um pouco mais de liberdade dentro das suas próprias configurações dos seus grupos heréticos. Lembrando, né, que daí então tá aí a mulher assim que não casa, o que acontece com ela, né? Por causa que vai ser citado Santo Agostinho que vai dizer que as prostitutas elas serão o mal necessário. A gente falou sobre o adultério feminino, que ele é inadmissível, mas o masculino ele aceita, né? A monogamia é só de um lado. Então, para vocês terem uma noção de como as mulheres elas serão tratadas pelo lado da Igreja Católica, né? Então, daí, quando elas são casadas, elas são um objeto do seu marido, e quando elas são prostitutas, né? Elas são também nossa, eu nem consigo me expressar de tão abominante que eu vejo, assim, sabe? Isso é considerado um mal necessário. É triste, né? E infelizmente a gente ainda consegue pensar em muitas dessas configurações ainda hoje, né? Então, não podemos pensar que não estamos mais sobre a lei do mais forte, ainda estamos sobre ela. Mais algum comentário, Jéssica? Mais algum acréscimo? Não, eu só queria comentar que eu não comentei a questão da Joana no final, é que a representação da Joana na população francesa simbolizou a questão da fé popular, trouxe um sentimento de esperança, porque eles também estavam vivendo no período da Guerra de 100 Anos, e trouxe aquela sensação de nacionalidade. Ela passa essa questão. Eu acho que, em relação a ela, eu acho que eu já falei. Uhum. Depois também eu estava pensando que tem todo a mulher e também as bruxas, né? Que a gente não vai citar por causa que as bruxas elas são consideradas apóstatas, né? Da apostasia e que a apostasia ela é pior do que a heresia, né? Então daí nós vamos ir para um outro lado, porque as bruxas elas também vão ser muito acusadas pela Inquisição, né? Então daí isso seria outro viés, que daí uma hora não é o suficiente, né? E tá faltando ainda 13 minutos. Então a gente pode abrir para perguntas, tá bom? Antes que a gente souber responder, então a gente vai conversando.
Minha mão tá suando, desculpa. Comentários. Ah, sim, sim. A bruxa vai lá. Não faz parte da Idade Média. Sim. Maleus Maleficarum foi escrito no século XV, né? Então. Então, o que eu encontrei do Irineu, né, as pequenas partes dele que ele fala, ele cita muito mais os homens, né? Não lembro de ter ouvido, lido uma heresia que ele vai falar sobre as mulheres, mas ele só vai trazer uma descrição de quando as heresias são associadas à questão da igreja pelo lado feminino, né? Mas não, que eu não consegui lembrar de um nome gnóstica feminina para trazer da parte do Irineu. E olha que eu procurei, não sei se eu percebi. Ali, a Marcela, parabéns pelas falas, meninos. Muito obrigada. A gente está bem nervosa. Eu gostaria de pedir indicações de leitura sobre Margaret Porete. Então, eu usei duas dissertações sobre ela, que fala exatamente sobre essa parte ali do amor, do que ela escreveu. Um segundo. Tem as mulheres intelectuais do início da Idade Média também. Sim, dos Costas, né? São dois Costas que escrevem as mulheres intelectuais. Ali é bem interessante. Olha só que legal, eu fechei sem querer, peraí. Me dá um segundinho. Ali, sobre o pensamento do Margaret Porete. A Amanda Oliveira da Silva Pontes, ela vai falar sobre isso no seu trabalho de TCC, porque aqui a gente também valoriza o TCC, né? Também tem algumas dissertações sobre ela. Muito interessante que né, um monte de trabalho acadêmico sobre ela, né? Também Amar a Deus e Amar a Si, que vai ser uma escrita também da Amanda, daí da dissertação dela. E é isso. Eu usei os três, assim, para construir. E a gente vai mandando mais também. Depois ali nos comentários a gente coloca mais outras referências, né? E também todas as outras referências que a gente utilizou. Tá. Uma questão, gurias. Li certa vez que a magia na Idade Média tinha muita proximidade com práticas cristãs. Vocês acham que entre a ideia da bruxa e da herética existe alguma proximidade? Bom, a pesquisa que eu estudo, mais lá no antigo, ele coloca, por exemplo, Cartócrates como detentores de magia, utilizava de truques e para manter o Irineu vai dizer que eles usavam dessas magia para manter seus discípulos, né? E aí ele vai dizer que ele o autor Irineu vai dizer que ele é o próprio enviado de Satanás por praticar magias e usar o nome da Igreja Divina. Então, no antigo assim que está identificando as heresias iniciais, né, na Igreja primitiva, se encontra sim questões da magia, mas não é a bruxa em si. Eu não li nada em si, mas em relação a magia, feitiçarias ou truques eu já encontrei. Ah, eu também fico pensando, né, por causa que a magia, ela também vai ser demonizada, ela vai ser considerada uma coisa ruim quando é praticada por mulheres também, né? Eu não sei, a Sara poderia fazer algum comentário sobre isso se a Sara estiver aí, porque a gente vai pensar que haviam, né, atos, vamos chamar assim para deixar um pouco mais geral, haviam atos nos monastérios, né, praticados pelos monges. Por que isso não é considerado herege? E por que daí a atitude de uma mulher ali, ela vai ser considerada herege, né? Então daí vai ser considerada uma bruxa. Então é bem nesse sentido. Então eu acredito que a gente pode pensar assim numa proximidade, né? Tanto que eu acredito que a bruxa ela também vai ser considerada uma herege, só que ainda
um passo pior, vamos chamar assim, porque como eu disse, a apostasia ela é pior do que a heresia, por causa que a apostasia ela é a, a ideia de exclusão total da fé. Enquanto a gente pensa que a heresia, eles ainda acreditam em alguma coisa, porque eu vou falar pela terceira vez, desculpa, eu me repito, que eles, há muitas heresias, não queriam o extermínio da Igreja Católica, salve Cátaros, eles vão querer essa melhora dela. Então, eles acreditam na fé, eles têm fé, eles acreditam em Deus, né? Eles leram as Sagradas Escrituras. A gente não pode pensar que o herege ele é ignorante, vai ser herege por nenhuma razão, sabe? Não, eles vão ser hereges com razões, vão ter as suas próprias configurações, ainda que algumas semelhantes e parecidas da igreja, eles vão ter a sua própria configuração. Então, eles vão acreditar em alguma coisa, né? Vão acreditar em Deus, no seu próprio Deus. Enquanto daí a bruxaria é pacto com Satã e exclusão total da ideia de fé, né? Assim. Peraí, desculpa, tô puxando os comentários. Eu não sei porquê, mas não tá indo automaticamente, então daí por isso que demora. Ah, claro, a gente não pode pensar também que o herege e a bruxa vão ser. Eles não são julgados de maneira semelhante, né? Tanto que, pelo que eu li, a Marguerite Porete ela vai ser a primeira mulher julgada e morta como herege, né? Então, enquanto as mulheres vai ser como bruxas, né? Vai ser a torta e direito. Triste. Pois é, a apostasia é interessante a gente pensar a heresia e a apostasia, tá, as duas coisas são diferentes, mas daí vamos pensar as duas, assim, também como sentido de liberdade, né? Por causa que se tu for pensar, a Igreja Católica, ela vai determinar aquilo que é heresia e vai ser tudo diferente do próprio pensamento dela, o pensamento correto, né? Do modo de viver a qual ela coloca que é correto ou não. Então, olha ali, ó, muita gente vai ser considerada herege porque vai querer a melhora dela, sabe? Quer a melhora da Igreja Católica e mesmo assim vai ser considerado como herege. Então, isso é bem hipócrita, sabe? Então, bem nesse sentido. Desculpa, Jéssica, tive a impressão que tu quer falar alguma coisa. Sim, eles colocam esse. Eles conhecem. Eu trabalho com as escrituras dos apóstolos e é o que o meu autor ele fala. Eles conhecem a palavra, só que eles vão apresentar um pensamento discordante. Eles conhecem, mas eles reinterpretam e adicionam novos elementos ao cristianismo, por isso que se torna heresia. Eu vejo, assim, sabe, pelo menos as heresias num sentido muito intelectual, sabe? Porque para ter esse sentido de tu ir contra toda a sociedade, toda a configuração igreja, cristã, católica, assim, sabe? Tu precisa ser inteligente, tu precisa conhecer daquilo que tu tá falando, né? Tu é obrigatório conhecer. Enquanto que a gente pode pensar que, nossa, principalmente ali no século III, agora, nossa, viajando legal, assim, bem para lá, assim, as pessoas, elas eram batizadas, nem sabiam o que estava sendo batizado, então daí e vem a torta e direito para cá, né? Então, se a gente for pensar exatamente sobre esse sentido, até atualmente, quando se batiza a criança não tem noção do que está acontecendo e está sendo batizada, sabe? Então, tira dela essa liberdade. Então, é bem esse sentido, sabe? A gente pode pensar que o herege, ele é livre desse pensamento, né? Só que tem um custo muito alto, por causa que ele pode ser inquirido. Mas nesse sentido, a gente pode pensar que, nossa, o herege, ele tem que ter uma intelectualidade sobre isso, e é bem interessante. E só uma coisinha que eu tinha esquecido de dizer, os cátaros, eles foram exterminados no século XIV, mais ou menos, porque afinal, né, eles tiveram uma cruzada, foram ali também inquiridos pela Inquisição, né, então aí foram exterminados. Existe o neocatarismo atual,
E as beguinas, elas também não conseguiram ir muito para frente, por causa que algumas foram para outras ordens, né? Ordens católicas também. O diaconato feminino da Igreja Católica ele era muito maior, então daí vai suprimindo. E os valdenses existem ainda hoje, né? Então. Gente, também Pois não é, sou né? batizada. Ali que nem o Maurício disse, eu acho que batizar a criança tira dela essa liberdade, né? Ai, Então. é complicado. Isso é muito complicado, porque eu fui criada no meio evangélico. Isso vai se colocando na tua cabeça desde pequeno e tu vai achando Uhum, aquilo normal. Mas eu, uhum, graças a Deus, meus pais disseram, não, eu não quero isso pra mim. E uhum. graças a Deus, né? Eu sou católica, né? Desde criança, criada, batizada. E eu levei muitos anos, assim, para perceber que eu era católica, porque eu queria e não porque era um mando dos meus pais, né? Então eu acredito que até isso de liberdade religiosa, a gente pode pensar sobre isso até hoje, né? Então, e são características que começam lá do século III. Ó, sim, daí vai haver vários escritos também na literatura sobre o neocatarismo, né? Por causa que o catarismo ele tem então essa ideia de pureza, essa pureza absoluta, essa utopia, essa busca. Então, por isso também vai ter esses movimentos neocatarismos, vai ter também até uns trabalhos sobre o nazismo, por causa que, né, os arianos que tentam ali ser a raça perfeita, né? Então daí é bem nesse sentido assim de pureza, né? Então é muito interessante fazer aqui um adendo pessoal que sempre quando eu escuto pureza eu fico, meu Deus, Cátaro, sabe? Então é bizarro como a academia ela entra na nossa vida e fica, né? Então daí é bem nesse sentido. Então daí é interessante, né? Então existe a literatura do catarismo desde o ali do início, né, assim, essas literaturas, quanto também ela vai ter agora, nesse sentido de que os autores eles vão escrever sobre a cruzada, vão escrever lá sobre o Monte Segor, num sentido assim, bem literário do que aconteceu, né? É, Ainda não tá me dizendo que estourou o tempo, não tá me aparecendo nada, né? Porque tem aquele sentido de 30 segundos que aparece, né? Ali em cima, não tá me aparecendo nada ainda, então eu continuo falando. não fechou ainda. Espero assim que depois dessa 1 hora eu não receba o e-mail da professora Galiano dizendo tá, tchau, né? Espero que não. Imagina eu que não defendi ainda meu TCC. Vai dizer calma. Ai, olha só, vai dizer pra ti, Jéssica, ó, mudamos tudo. Tchau. Né? Vamos mudar para outro rumo. Ela vai falar para mim, Adriane, por que tu não continua no Brasil, né? Vai lá, século XIX. Então, tá mandando, a professora manda, a gente obedece, né? Tá mandando a gente se despedir. Eu agradeço, então, muito ao público, a todos vocês que nos assistiram. Também agradeço as pessoas que elas vão assistir depois. Foi uma semana bem tumultuada pra gente, né? Esperamos que vocês tenham gostado. Tudo o que a gente não falou, a gente tá pensando seriamente em escrever um artigo sobre isso mais tarde, então daí tudo não, né? Por causa que um artigo é pequeno para escrever sobre a mulher herética, né? Mas daí a gente vai escrever um pouquinho mais profundo do que isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa. E é isso, pelas próximas lives. Tem agora também uma próxima live na semana que vem aqui no Poema, e a gente conta com a presença de todos. Obrigada por todos. Foi a primeira live. Espero que não tenha me perdido muito. Mas qualquer dúvida, qualquer referência que vocês queiram, nós colocamos lá nos comentários depois com a postagem da live. Obrigada a todos. Obrigada, Dani. Tchau, colegas. Tchau, gente. A gente se esforçou. Tá bom, tenham todos uma boa noite. Boa noite. As inscrições começam segunda, acompanhem no feed, viu? Continuem nos acompanhando. As postagens no Poema, elas sempre são bem atualizadas, então daí, e para esse ano a gente planeja fazer muita coisa legal, então daí fiquem todos sempre bem atentos e continuem nos acompanhando. Ainda não apareceu ali os 30 segundos. Quer esgotar o tempo.
Agradecer também a oportunidade, a confiança que a professora Galindo nos deu. Eu fiquei morrendo de medo de falar alguma besteira, de verdade. E eu tô aqui te pagando, né? Então, acontece. Mas a gente se esforçou, foi bem interessante. Tá. Se eu colocar ali pra fechar, vai ir ali pra salvar, né? Vou fechar aqui então. Beijo, gente. Tchau.